Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. 9 da manhã. Notícias com Carla Jorge de Carvalho. A PSP deteve 6 pessoas e identificou outras 2 nos desacatos de ontem à noite em Lisboa, isto depois da manifestação da greve geral. A Polícia de Segurança Pública explica em comunicado que detectou um grupo de cerca de 150 elementos que se separou da manifestação e se deslocou em direção ao Chiado. O grupo vandalizou fachadas de vários edifícios e reagiu de forma violenta à abordagem dos polícias, tendo resultado na detenção de 2 pessoas junto ao Largo do Carmo. Mais tarde, outras 4 foram também detidas em frente à Assembleia da República. Uma delas ultrapassou o perímetro de segurança estabelecido pela PSP e subiu as escadarias do Parlamento. Registaram-se vários desacatos no final da manifestação da greve geral, entre eles o arremesso de garrafas contra as forças policiais. Foram também ateados vários focos de incêndio. Os manifestantes acabaram por ser retirados à força pela PSP da entrada do Parlamento. E, entretanto, a CGTP e a UGT contestam os dados do Governo sobre a adesão à greve geral de ontem. O executivo da AD, pela voz do Primeiro-Ministro e do Ministro da Presidência, diz que a esmagadora maioria dos trabalhadores não fez greve. Já as centrais sindicais falam numa greve histórica e garantem que houve uma adesão de cerca de 3 milhões de trabalhadores. A CIP promete um balanço concreto no final do mês, mas já divulgou um comunicado a dizer que as faltas de trabalhadores oscilaram entre os 2% e os 3% e que se deveram mais a dificuldades com os transportes públicos e ao encerramento de escolas do que propriamente à adesão à greve. Hoje, a nova greve é convocada por vários sindicatos independentes da função pública. Podem ser afetados serviços como recolha do lixo, repartição de finanças, escolas e hospitais. O impacto deve ser, no entanto, menor porque os sindicatos afetos à CGTP e à UGT não aderiram ao protesto. Ainda assim são esperados constrangimentos. A repórter Laura Figueiredo está a fazer uma ronda pelo Grande Porto para nos ajudar a perceber o impacto deste protesto. Laura, agora estás a esta hora no Hospital de São João. Há serviços afetados por aí? Bom dia, Carla. Por enquanto, penso que não. Também a greve começou só há cerca de 1 hora, por isso ainda não há números concretos. Tudo parece estar a correr normalmente aqui, pelo menos na zona das consultas externas do Hospital de São João, mas o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal espera uma adesão significativa. Vamos tentar perceber aqui com o dirigente sindical do Sindepor quais os efeitos esperados para esta greve. Tiago Ramos, bom dia. Depois de ontem ter havido uma adesão significativa por parte do sindicato, espera que hoje os enfermeiros continuem a greve? Sim, esperamos que hoje continue a haver uma adesão significativa. Os motivos da greve de ontem e de hoje são distintos, mas o descontentamento dos colegas, este atraso, ou melhor, este não retomar das negociações recentes com a tutela, são mais do que motivos para as pessoas aderirem e aguardamos aqui uma grande adesão durante o dia de hoje. Mas quais são as principais reivindicações para este dia de greve hoje? A principal reivindicação é que a tutela retome as negociações do acordo coletivo de trabalho que estava em cima da mesa, em que as últimas propostas eram indecentes e não são sequer base de trabalho. E precisamos retomar aqui as negociações do acordo coletivo de trabalho. E as reivindicações tardam em ter solução de parte de sucessivos governos. Uma idade da reforma desadequada às funções de enfermeiros, a precariedade dos contratos dos enfermeiros, a falta de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, as baixas remunerações, há inclusive instituições que atrasam imenso os processos de avaliação de desempenho, o que ainda prejudica mais os colegas nas progressões dos seus salários, e tudo isto são motivos de grande descontentamento naquilo que é o maior grupo profissional do Serviço Nacional de Saúde. Obrigada, Tiago Ramos, dirigente sindical do Sindepor, aqui no Hospital de São João, a explicar algumas das razões para esta greve. Ainda é cedo para números, como dizia, porque a greve foi convocada para as 8 da manhã, apenas há 1 hora, mas vamos tentar perceber ao longo da manhã como é que evolui esta paralisação de alguns sindicatos da função pública. Ficamos já a aguardar pelo balanço dessa greve no Hospital de São João. A Laura Figueiredo já esteve esta manhã no Pedro Spano, em Matosinhos, onde não havia ainda
impacto da greve, e numa escola secundária também em Matosinhos, onde os portões abriram esta manhã e já está a haver aulas. Vamos continuar a acompanhar o impacto desta greve. É convocada por vários sindicatos independentes da função pública. E seguimos com a análise ao debate entre André Ventura e Jorge Pinto. A deputada do Chega, Cristina Rodrigues, recusa a ideia de que André Ventura tenha mudado de ideias quanto à lei laboral. No debate ontem à noite, o candidato apoiado pelo Chega mostrou uma posição compreensiva em relação à greve geral, afirmou que o descontentamento dos trabalhadores é legítimo e que o governo podia ter evitado esta paralisação. Jorge Pinto criticou André Ventura, acusou de ser um troca-tintas por ter mudado de posição constantemente sobre a reforma da lei laboral. Esta manhã, no Explicador, Cristina Rodrigues também diz que compreende o descontentamento dos trabalhadores, ainda assim reforça que as alterações à lei do trabalho devem existir, mas não da forma como deseja a AD. Chega desde o primeiro momento que disse que era necessária uma reforma laboral, mas nunca disse que era aquela reforma laboral. E, inclusivamente, imediatamente apontou várias normas ou várias propostas que constam nessa reforma que nunca alinharia, nomeadamente as questões que dizem mais respeito em particular à família. Agora, compreendemos também que, e foi algo que nos tem sido relatado ao longo do tempo, é que os sindicatos têm-nos dado a nós também a indicação de que têm realmente reunido, mas que sentem que o governo não tem vontade de negociar, ou seja, que tem sido um mero formalismo. Outro dos destaques do debate ontem foi quando Jorge Pinto afirmou que dissolveria o Parlamento se uma revisão constitucional fosse aprovada apenas com o apoio da direita. André Ventura acusou Jorge Pinto de ser um ditador. Ora, a apoiante da candidatura de Jorge Pinto, Patrícia Gonçalves, explica o que está em causa. O que o Jorge Pinto está a dizer é: não tendo na campanha eleitoral e nos seus programas eleitorais a direita apresentado que alterações constitucionais poderiam fazer durante o mandato, ele, como Presidente da República, dissolverá a Assembleia da República se houver uma proposta de alteração de Constituição radical que não tenha sido apresentada aos portugueses antes da votação. É basicamente isso. Se essa alteração for feita só de um lado do Parlamento, só com a direita. E é isso que ele diz, não segue essa dissolução. Patrícia Gonçalves e também Cristina Rodrigues estiveram no Explicador desta manhã aqui da Rádio Observador. São agora 9h07, já a seguir a entrevista a António Filipe, candidato apoiado pelo PCP, é mais um Sob Escuta especial presidenciais. Primeiro, Carla, que outras notícias merecem destaque esta manhã? Os diretores de jornais alertam que o acesso à imprensa escrita pode estar em risco em várias zonas de Portugal. Falam num seríssimo alerta contra aquilo que descrevem como asfixia das cadeias de distribuição. Este alerta surge num artigo divulgado hoje em vários jornais, isto depois da administração da VASP, a empresa de distribuição de imprensa, ter informado que está a avaliar a necessidade de fazer ajustamentos na distribuição diária de jornais em vários distritos do interior. Dia de chuva em todo o país, são os efeitos da depressão Emília. Hoje há 11 distritos sob aviso amarelo por causa da chuva, contactada há pouco pela Rádio Observador. A Proteção Civil destaca que não há para já ocorrências significativas. O IPMA prevê que a situação melhore no fim de semana.